Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras, 20h30, que fica gravado aí nas mídias do MAP, que vocês podem acessar embaixo no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um prazer estar novamente com vocês. 2 programas atrás, o tema foi Superando as Dores Físicas e Morais. E naquele programa não deu para concluir tudo. Eu queria passar um vídeo sobre os chakras, falar de alguns conceitos que não deu tempo de falar. Então hoje é uma continuidade. Esse tema é muito importante porque todos nós passamos por dores, dificuldades, seja no campo físico, seja no campo emocional. Eu diria até que atualmente talvez as pessoas com desequilíbrio, com dores emocionais, estejam superando em quantidade as pessoas com dramas físicos, problemas físicos que vão desde doenças até coisas que a gente traz desde nascer, alguma falta de mobilidade, coisas desse tipo. Então vou abordar esse tema hoje, completando aquilo que não pude falar naquele programa. Inicialmente eu queria relembrar o momento da Terra, do nosso planeta, que está numa fase de transição, a tão falada transição planetária, que é uma mudança, como o próprio nome diz, uma transição de um estado para outro. Que estado? De um estado de um mundo de dor para um mundo um pouco mais feliz. E essa transição, ela é gradativa, ela não se dá de uma vez só. Então, podemos dizer que nós estamos no fim do ciclo das dores, mas devido à encarnação de muitos espíritos com vários débitos, coisas que trazem de outras vidas, e espíritos também que estavam sofrendo, que estavam no umbral, que estavam numa condição espiritual muito ruim, esse momento é muito turbulento. O século XX foi extremamente turbulento, doloroso, difícil. E o século XXI, esse início pelo menos, está sendo assim. E nós estamos no auge dessa situação. Isso já era previsto, está tudo sob controle, Jesus está no leme. É preciso que a gente entenda que é um processo, é uma crise da humanidade. Quando você fica com febre, você tem um ciclo a cumprir, não é isso? E tem aquele pico da febre. Vamos dizer que a humanidade está no pico da sua febre espiritual. E precisa purgar algumas energias densas e pode a gente não perceber no momento, mas muita coisa está acontecendo, e isso todo mundo percebe, mas o que não dá para perceber é como, ao mesmo tempo, no meio desse mar turbulento, as coisas vão melhorando também por outro lado. É aquele momento da separação do joio e do trigo. Então, nós vemos hoje muitos espíritos desequilibrados, não quer dizer que sejam espíritos ruins necessariamente, mas que trazem descompensações vibratórias, problemas nas suas emoções, muita gente com depressão, que a gente tem que levar muito a sério. A pessoa que está com depressão, respeitar essa pessoa. Só quem está em depressão sabe o que ela passa. Vem a síndrome do pânico também, que está muito comum. Da mesma maneira, só quem passa por isso pode aquilatar o tamanho da dor, do problema. E muitas dessas pessoas acabam indo para um lado extremo, não vendo sentido na vida, se desesperam, perdem conexão com a realidade e, infelizmente, nós temos, nesse início de século, muita gente indo para o suicídio, inclusive jovens e até crianças. Então, é uma situação muito difícil que o planeta vive. Em turbulência, com a internet, as comunicações, nós estamos vivendo quase que uma loucura coletiva, com certas ideias que são colocadas, pessoas tentando influenciar crianças,
empurrando seus desequilíbrios para as crianças, um momento muito difícil. Quando a gente fala de transição planetária, nós temos que entender que a transição, esse abalo, se dá nos dois planos da vida, no plano físico, no material onde nós estamos, e no espiritual também. Sendo que no espiritual se dá nas esferas mais densas, no chamado umbral. Por quê? Justamente porque muitos daqueles espíritos que estavam há séculos lá sem reencarnar, estão tendo uma reencarnação compulsória, muitos deles. Muitos são forçados a reencarnar. Daí também uma das razões dessa turbulência. Porque uma coisa é uma pessoa com desequilíbrio emocional, outra coisa é uma pessoa muito má. E quando a gente fala pessoa, estamos falando de espírito, que vem com uma índole difícil. Então, é o momento da reencarnação em massa também desses espíritos mais rebeldes. Tá bem? Nós temos que entender o ser emocional. Nós não temos apenas um cérebro físico. Esse cérebro físico ele pode ter descompensações naquela parte dos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina. E existem, por exemplo, crianças com depressão que precisam tomar remédio. A gente sempre fala nos tratamentos espirituais para as pessoas, assim, procurem o médico também. Psicólogo, psiquiatra, médico de qualquer especialidade, porque a medicina aqui da Terra é uma, a espiritual é outra. Então a gente encontra situações, por exemplo, que crianças precisam tomar remédio, né? Muitas pessoas precisam tomar remédio. Mas tem o outro lado, que envolve a emoção do espírito e os desequilíbrios que isso causa. Então, se conseguimos aliar as duas coisas, o trabalho do médico da Terra e o médico espiritual, isso é a situação ideal. Tá? Muitos desses desequilíbrios vêm do passado. Outros nós criamos nessa encarnação, não tem nada a ver com o passado. Mas alguns vêm do passado. E esse desequilíbrio no corpo espiritual, devido ao mau uso do livre-arbítrio em vidas passadas, esse desequilíbrio que vem da mente do espírito se reflete primeiro no corpo espiritual. Então, esteja você encarnado ou desencarnado. Esse é um conceito muito importante. Encarnado ou desencarnado. Qualquer pensamento nocivo voltado para o mal, que prejudique outra pessoa ou que prejudique você mesmo, ele tem repercussões no corpo espiritual. Corpo espiritual e perispírito é a mesma coisa. Então, para quem não tem muita noção da doutrina espírita, que esteja assistindo a gente pela primeira vez, todos nós temos um outro corpo aqui entranhado com esse, que é o corpo espiritual, ou perispírito. Ele é uma matéria diferente dessa matéria do corpo físico, e esse corpo existia antes da gente encarnar. E na encarnação passada, nós encarnamos com esse corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele é um corpo vivo, ele tem células, eu vou falar sobre isso um pouquinho. É um conceito que a ciência ainda vai chegar lá. Porque quando a gente fala de vida espiritual, corpo espiritual, nós não estamos falando de uma crença. Eu acredito que isso exista. Isso é constatado na prática pelos médiuns que têm vidência, os processos de materialização, que só quem se interessa pelo estudo do espírito acessa essas coisas. Estudo do espírito é o espiritismo. Foi o trabalho que Kardec fez. Então, a nossa mente é poderosa e ela age, atua no corpo espiritual também, mudando vibrações, causando descompensações. E aí vem uma lei muito interessante, que é tudo que é voltado ao mal, ao prejuízo, ao dano, tem uma onda de pensamento mais densa, que repercute no corpo espiritual. Tudo que é voltado ao bem, ao amor, a coisas mais elevadas, também tem uma onda de pensamento mais vibrante, que repercute no corpo espiritual. Então, certas decisões, por exemplo, a pessoa se suicidar, vão causar uma repercussão muito, mas muito forte no corpo espiritual.
a pessoa que se suicida, ela é um doente do ponto de vista psicológico e que causa uma doença no seu corpo espiritual. Então, a pessoa que desencarna pelo suicídio, ele leva lesões no corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem uma característica interessante. Eu já falei isso antes, mas são assuntos que a gente tem que repetir sempre. O corpo espiritual, que é um corpo vivo, que reveste o espírito, encarnado ou desencarnado, esse corpo espiritual, ele, além de ser sensível à ação do pensamento, e é como o espírito se apresenta na chamada vida espiritual, na hora de encarnar, ele molda o corpo físico. Então, quando se forma um embriãozinho no útero da futura mãe, não é só a genética que age, o corpo espiritual age como um modelo também. Isso é um conceito muito importante. Então, se esse modelo, esse corpo espiritual, que já vem lá de cima, no momento da fecundação, ajuda a direcionar as primeiras células que se formam, se esse corpo espiritual tiver lesões causadas, por exemplo, pelo suicídio, essas lesões podem repercutir no corpo físico novo que está sendo formado. Então, ele é chamado assim de modelo organizador biológico. Se você pegar um espermatozoide, um óvulo, fora do laboratório, numa placa, as células vão se reproduzir, mas não vai formar um corpo. Por quê? Falta o modelo, falta o molde. E a medicina até hoje não sabe como que aquele corpo, né, assume aquela forma, como que as células são direcionadas para formar os órgãos, mas já existem cientistas falando dos campos morfogenéticos, seriam como um campo de força, que direciona as primeiras células copiando algo que já existe. A ciência começa a pensar sobre essa possibilidade. E nós sabemos, por informação dos espíritos, que é assim mesmo. O corpo espiritual já existe, se molda, se liga magneticamente às primeiras células e ajuda a moldar aquele corpo que vai copiando o corpo espiritual. Então, o nosso corpo é resultado da cópia de um corpo espiritual que a gente já tinha, junto com a genética dos nossos pais. O nosso DNA, né, ele sofre a influência dos nossos pais. Então, cor de pele, cor dos olhos, cabelo, esse tipo de coisa, vem da genética. E até problemas físicos podem vir pela genética também. E nesse caso, a reencarnação desse espírito tem algo a ver com esse problema que ele pode herdar dos pais. Não é azar do espírito. Mas esse corpo se forma também copiando esse modelo. Então, o exemplo que eu sempre dou, a pessoa deu um tiro na cabeça na vida passada, ela traz lesões no cérebro perispiritual. Na hora de copiar um corpo físico, as lesões vão se reproduzir no corpo físico. Porque o modelo vem doente já, vem com descompensações vibratórias nesse campo. Veja essa figura que eu vou mostrar, figura número 1, que eu já mostrei várias vezes, formação do corpo físico na encarnação. Então vocês veem na esquerda a ação do DNA, a herança genética dos pais. Esse é um modelo que já existia, né? Aliás, esse é o DNA, que vem da biologia dos pais. E na direita, aí sim, o perispírito, corpo espiritual, que já existia, que é o modelo organizador. Então, as células que vão se formar, naquele embriãozinho em formação, vão copiando esse corpo espiritual e agregando características dos pais. E nasce aquele bebê, aquele corpo físico vai crescendo, resultado de uma combinação da genética, da ação do DNA, com as influências que aquele corpo vai sofrer do corpo espiritual que já existia, que está naquele momento da encarnação, vamos dizer assim, entre aspas, grudando naquele corpo. Então, voltando aqui para mim, entenderam? Então, você tem o corpo espiritual que já existia, aquele embriãozinho, ele já, na primeira célula, já se liga ali. E aqui age a genética, mas aquele corpo vai copiando o modelo organizador biológico, é o corpo espiritual. Isso explica muitas doenças de nascença.
Entenderam? Por que uma criança nasce tetraplégica, cega, surda, muda, com síndrome de Down, com um problema sério, ou com algo que vai despontar logo nos primeiros dias de vida? Crianças com câncer, crianças com doenças estranhas, doenças horríveis. Então, o espírito, ele traz no corpo espiritual dele muitas dessas descompensações. E essas descompensações, elas podem, no campo do cérebro, por exemplo, não ser apenas fisicamente, num cérebro que nasce com algum problema físico, mas pode ser na parte da geração dos neurotransmissores, por exemplo. Vem com desequilíbrio por uma ação mental qualquer do espírito em outra encarnação. E aí é daí que muitas vezes a criança precisa tomar remédio, porque ela traz descompensações, por exemplo, da serotonina e de outros neurotransmissores. Então, nós sofremos muito a influência do corpo espiritual, e a nossa mente é tudo. Nós temos, então, as causas atuais dessas dores, são aquelas que a gente, nessa vida, ocasiona. Por exemplo, se uma pessoa se vicia em cocaína nessa vida, ela começa a destruir o corpo dela nessa vida. Não tem nada a ver com o passado. Só que o que ela está fazendo hoje, aí sim, está repercutindo no corpo espiritual dela enquanto ela está encarnada. Quando ela desencarnar, o corpo espiritual vai levar lesões pelo uso da cocaína, ou da maconha, ou seja, do que for, porque isso é considerado um suicídio indireto. Tem duas maneiras da pessoa se matar: dar um tiro na cabeça, se enforcar, se jogar de uma ponte, ou ela se encher de drogas, ou ela se entupir de algo que ela sabe conscientemente que faz mal a ela, mas ela insiste naquele vício, naquele problema, tá bem? Então, existem as dores emocionais que a gente também tem por problemas dessa vida, perspectivas muito pouco animadoras na vida, desilusões, falta de espiritualidade pesa demais, o sentimento de culpa, mágoas, o ódio tem uma ação terrível no corpo espiritual, terrível. A pessoa que qualquer coisa está estourando, ela não se contém, ela não consegue discutir, ela não consegue conversar, ela está com ódio e está sempre criticando tudo. Isso causa um mal ao corpo espiritual. E nós temos as decepções, o desalento, e aí vem o cansaço mental, o cansaço físico, o cansaço emocional. Tudo isso é derivado da nossa mente. Então, o equilíbrio da mente, por que se fala tanto? E aí o Oriente, vamos dizer assim, dá um banho no Ocidente com relação à meditação. Porque no Oriente, em alguns países, é normal as crianças nas escolas fazerem meditação. O Tai Chi Chuan, aquela coisa que você controla os movimentos, a mente está ali junto. E todos esses artifícios que a gente usa para equilibrar um pouco a mente, as emoções. No Ocidente, muita gente está partindo para isso, mas essas coisas são extremamente saudáveis. É lógico que isso tem que ser seguido de uma vida saudável no sentido do que o indivíduo faz com relação ao outro, porque também não adianta meditar, fazer tudo, usar todas as técnicas, e na relação com os outros a pessoa é um fracasso, é uma pessoa agressiva, uma pessoa ruim, aí não adianta também ficar meditando, né? Mas quando você concilia um controle das suas emoções no dia a dia, com momentos em que você se dá um tempo para relaxar a mente, acalmar, fazer um exercício físico, uma caminhada, uma musculação, cuidar da alimentação, quando isso tudo vem em conjunto, a saúde não é só do físico, é a saúde emocional que repercute no corpo espiritual. E se essa pessoa soma isso a ações no bem, no amor, na caridade, isso faz toda a diferença. Aí o teu corpo espiritual começa a vibrar. E quando o espírito desencarna, desencarna bem. Porque muitos desencarnam mal. Daí tanta gente sofrendo, um umbral lotado e a Terra um
mundo ainda de dores, né? Os tratamentos médicos são baseados na alopatia. As cirurgias que são feitas nos hospitais se limitam à visão do médico e ao que os instrumentos, os aparelhos conseguem ajudar. Mas e a parte do corpo espiritual? Quem cuida disso? Aí entra a casa espírita, aí entra o médico espiritual. Porque existem energias, porque o nosso corpo físico é uma parte do corpo que nos compõe. Nós temos o corpo espiritual, temos a nossa mente e temos energias que circulam nesse corpo espiritual e que repercutem no corpo físico também. Então, os tratamentos médicos vêm à máquina orgânica. Os tratamentos espirituais, eles são mais amplos, porque eles podem tratar da máquina orgânica do corpo, sim. Em alguns casos específicos isso acontece, mas a espiritualidade atua muito no corpo espiritual. Nas casas espíritas, no MAP inclusive, as pessoas são tratadas, quando vão naquele dia reservado ao tratamento espiritual, os médicos espirituais atuam muito no corpo espiritual. A pessoa não sente nada no físico. Na maior parte das vezes atua no corpo espiritual. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está sempre renovando as células. Tem aquele processo que começa com a mitose, de reprodução celular. As nossas células do nosso corpo de hoje não são as mesmas de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Elas estão todas renovadas. Elas vão envelhecendo mais rápido, mas são células novas. O corpo espiritual atua também nesse processo. Então, se você tem uma lesão no corpo espiritual que é curada, você não vai sentir na hora, mas depois de alguns meses, depois de 1 ano, você pode sentir no corpo físico algo que foi feito há 1 ano atrás no corpo espiritual, justamente no processo da reprodução celular. Antes se reproduzia uma célula doente, depois vai se reproduzir uma célula saudável. Mas nós temos também as cirurgias, que eu disse que são mais raras, que são feitas no corpo físico, em casas espíritas, em casos muito específicos. O tratamento espiritual, as cirurgias espirituais, têm diferentes níveis. No nível energético, intervenção no perispírito, no corpo espiritual, como eu acabei de falar, intervenções físicas, que são mais raras, e no emocional. No emocional é muito importante para as pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico. Às vezes a pessoa está com um corpo saudável, muito saudável. O problema dela é emocional. Ainda não prejudicou o corpo físico, mas se ela persistir nesse problema, ela pode ter repercussões no corpo físico. Então, no emocional, o que a casa espírita ajuda é no passe, por exemplo, no MAP, as preces, as canções, o grupo reunido. Você está numa atmosfera psíquica em que a espiritualidade prepara, você é induzido a ouvir coisas que você vai assimilar e cada um assimila de uma maneira, palestras, você é convidado para cursos, para leituras, você tira a mente daquele estágio de inanição, de dor, de uma paralisia quase, sem vontade de fazer as coisas, e você vai se soltando, você vai se soltando. Daí, isso não pode ser feito num dia só, daí é preciso ir várias vezes numa casa espírita para você ir melhorando no lado emocional, contato com outras pessoas, troca de experiência, atendimento fraterno, e tem o lado energético, eu vou falar já já. Então, as cirurgias, a maior parte delas são feitas no corpo espiritual, mas existem exceções. E eu vou mostrar um vídeo agora de uma dessas exceções de cirurgia que foi feita lá no lar de Frei Luiz, no lado físico. Qual é a situação? Existe um médico com um problema sério no coração, numa válvula, que é a válvula mitral, que ela abre e fecha, né, no ventrículo esquerdo, para o fluxo de sangue fluir. E esse médico era descrente. Ele foi convidado várias vezes pelo pessoal lá da Casa Espírita, né, do Frei Luiz, para participar de uma cirurgia, porque lá, durante um tempo, havia um trabalho até de materialização de espíritos.
E um espírito que às vezes fazia cirurgia materializado, incrível isso, mas é verdade, e em outras vezes ele incorporava no médico, como se ele tivesse encarnado naquela pessoa, mas na verdade é uma ligação mente a mente. E através do médium, o espírito opera. Então tem um caso em que esse médico descrente foi levado a fazer uma cirurgia espiritual. E ele é curado, ele vive anos ainda depois e continua descrente. Tudo que ele viveu, ele continua descrente. Então, 5 médicos assistiram a essa cirurgia, inclusive o que vai narrar a história, que é muito conhecido, o Dr. Paulo César Frutuoso, tem alguns livros publicados. Então, assistam esse vídeo sobre uma cirurgia no campo físico, muito impressionante o que é relatado, raro, né? Um caso raro, e voltamos já já para comentar. Mas a insuficiência mitral piorou e eu tive coragem de tocar no assunto com ele novamente. Então, Agostinho, eu vejo tantas pessoas serem ajudadas. Quem sabe, senhor João? Não vejo cura. A cura eu vejo em algumas. Entendeu? Mas quem sabe, mesmo que você não acredite, ninguém vai lhe cobrar nada. Não vai ser cobrado, não, senhor. Bom, quase como se estivesse me fazendo um favor, aceitou. E numa dessas reuniões, o Frederico não veio materializado, ele veio encarnado no médium. Se aproximou do leito. A reunião estava no escuro, mas o Frederico aumentou a luminosidade de uma lâmpada sobre o leito, onde estava o colega médico. E chamou para ao lado dele eu, cirurgião, Ronaldo Gazola, cirurgião, José Carlos Campos, anestesista, Luiz Augusto Queiroz, presidente do Grupo PRJ, presidente do Grupo Padre Pio, cardiologista, e o Paulo Roberto, professor de angiologia da UERJ, meu colega do Pedro Ernesto. Então, com a luminescência permitindo a visualização, ele massageou o tórax daquele colega médico e depois começou a acontecer o que vocês viram na fotografia. Sangramento aos borbotões. 5 médicos vendo. De repente ele vira para mim e fala, Paula, você está vendo o que está acontecendo? Estou. O que você está vendo? Fala em alto para os seus colegas. Ó, Frederico, e onde você está massageando o tórax do colega? A quem ele tinha dito, não duvide, meu irmão, porque a dúvida pode dificultar o que você vai receber. Estou vendo uma poça de sangue. E o que mais? No meio desse sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui ali, peguei aquilo branco que eu estava vendo no meio do sangue e puxei. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ficou olhando um para o outro, sem entender nada. Frederico, posso fazer uma pergunta a você? Sim. Se a válvula dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Muito bem, Paulo. A medicina no futuro vai saber como utilizar isso. À medida que nós fomos desintegrando molecularmente a válvula defeituosa, nós fomos materializando no mesmo lugar uma prótese de ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características orgânicas do receptor e não tem a rejeição imunológica. Claro, o mecânico de automóvel está me dando uma explicação científica. Não dá para me alcançar. Frederico, posso fazer uma segunda pergunta? Sim. Posso mandar examinar isso? Sim. Mandei 2 dos maiores patologistas do Rio de Janeiro examinarem, de forma independente. Fotografei a peça. A peça foi publicada no livro Medicina dos Espíritos, escrita pelo nosso presidente Luiz da Rocha Lima. E todos os 2 patologistas que examinaram a peça concluíram que se tratava de um tecido cardíaco. E era um descrente. Ou seja, por que esse descrente recebeu essa graça? Muito bem, vamos voltar lá atrás. Quando era menino, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma perna. Apesar de não ter uma perna, se transformou num tremendo cirurgião, um dos melhores que eu vi atuar na cirurgia oncológica. Levou como se fosse o lar dele, um hospital filantrópico de atendimento a cancerosos chamado Hospital Mário Crefft. Naquele hospital ele construiu com seus amigos, com seu esforço próprio, um pavilhão para atendimento de crianças cancerosas. Donde a dedução é: o mais importante é a conduta, não é a crença. O que adianta me dizer cristão, espírita, ou kardecista, ou o que for?
e não ter a conduta adequada, aquilo que eu digo, que eu sou e que acredito. Então, o que foi? O que ele recebeu ali? Durante ficou 7 anos, sem sentir mais nada, e depois teve um infarto fulminante e desencarnou, sem nunca ter acreditado que tivesse sido submetido a uma cirurgia superfísica. Não tem problema nenhum, ele agora acredita. Porque aos médicos que desencarnam, as portas são rapidamente abertas, eles passam a compreender. Então, a conduta ali, que foi o mais importante de tudo. Bem, pessoal, vocês viram por que o médico foi curado? Ele era uma pessoa, apesar de descrente, muito caridosa, que levou essa obra de um hospital, cuidando de crianças. Ou seja, ele tinha o merecimento, ele tinha o mérito. E aí a espiritualidade concedeu a ele o que a gente chama de uma moratória, mais um tempo de vida, para continuar o trabalho dele no bem. Era importante que ele continuasse mais um tempo, até que ele volta para a pátria espiritual. Mas essa é uma cirurgia no campo físico, ele tinha problemas sérios. Então, na casa espírita, quando a pessoa vai, a espiritualidade sabe da vida da pessoa, então conta muito a conduta da pessoa, como ela se comporta na vida, a disposição da pessoa mudar, porque não adianta ir também na casa espírita para um tratamento e a pessoa sai de lá e ela continua a mesma, com os mesmos erros, os mesmos vícios. Ela tem que se esforçar. Quando a espiritualidade vê o esforço da pessoa, mesmo que ela não consiga assim de primeira, mas sente o esforço, a vontade da pessoa, a espiritualidade investe nesse espírito para ajudá-lo numa cura em função do merecimento. Nós temos também o tratamento emocional, que nós já falamos, muito comum com a síndrome de pânico, a depressão, né? Onde eu repito, os exercícios físicos, a boa alimentação, a procura de psicólogo, psiquiatra são importantes. Espiritualmente, a meditação, as boas leituras, o autoconhecimento, que é uma coisa que as casas espíritas, lá no MAP a gente fala isso toda hora. Você se conhece? Como é que você reage às suas emoções? O que aconteceu na sua vida que lhe causou traumas e você não se libera daquele trauma? Você tem sentimento de culpa, você se perdoa. Aí entra o Evangelho, aí entra os ensinamentos de Jesus, aí entram as palestras, aí entra a pessoa assistindo essas ideias, essas informações que são dadas, e a pessoa refletindo, e ela passa a olhar para ela um pouquinho mais. Eu sempre digo, reserve um tempo para você, para prece. De vez em quando é bom você arrumar um tempo para você, tomar um sol, senta numa praia, vai para um lugar de montanha, um lugar onde tem a natureza. As pessoas precisam sair dessa rotina do dia a dia, precisam quebrar isso, precisa agir, né? Procure o seu melhor amigo, sua melhor amiga, leve uma conversa sincera, né? Peça ajuda e você vai conseguir. Esse é um processo que às vezes é lento, para outros é mais rápido, depende de vários fatores. Agora, um conceito importante para eu falar dos chakras, que eu não queria deixar passar o tempo hoje sem falar disso. Tanto o corpo físico dessa dimensão, quanto da quarta dimensão, o chamado perispírito, corpo espiritual, são compostos por células. O corpo espiritual tem células, ele é matéria também. Cada célula é um ser vivo, esse é um conceito interessante, e há um princípio espiritual, algo que afeta essas células. Todas elas estão sob o comando da mente. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês do Evolução em Dois Mundos, esse livrinho aqui maravilhoso, complexo, esse é meio complexo. Psicografia do Chico Xavier junto com Valdo Vieira, cada um psicografava um capítulo, e é o espírito André Luiz. Ele vai falar o seguinte: estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, está falando deles, do lado de lá, da esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. André Luiz está dizendo que lá no mundo espiritual eles estudam a estrutura mental das células.
Eles, os espíritos que estão aqui na Terra, naquele nível, naquele andar, naquela dimensão dele. De modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento, acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Todos eles de origem mental, esses fluidos de origem mental, e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, que se compõe à base do universo infinito. Ele está falando de coisas bem complexas, né? De uma substância que aí tem, vamos dizer, algo de Deus, e nessa substância onde tem a inteligência, a ação mental, o espírito atua nessa substância, ele atua nas células. São coisas que necessitam de mais, assim, estudo para se entender. Assim, numa base bem simples é o que eu falei. Aí ele vai falar dos centros vitais e células. São os centros vitais fulcros energéticos. Esses fulcros energéticos são os chakras, que sob a direção automática da alma imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso. E detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas do fígado, as que se transformam em filtros do sangue, e vai falar dos rins, etc, etc. O que André Luiz está falando? Que as células do corpo espiritual ajudam a moldar o corpo físico e vai estruturando os órgãos, dando uma condição específica a certas células que atuam no corpo físico, como o filtro, outra vai bombear o sangue, cada célula tem uma especialidade. Essa especialidade vem da estrutura mental das células que estão no corpo espiritual. É aquela questão que o corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico. Então existe algo que escapa ainda à ciência na formação do embrião, do corpo físico, que tem tudo a ver com o corpo espiritual, que é o modelo organizador biológico. Como se fossem linhas de força que vão ajudando a se formar os órgãos naquele corpo em formação. E esses fulcros energéticos, esses chakras que estão no corpo espiritual, quando nós estamos encarnados, nós temos os chakras, só que não são no corpo físico, são no corpo espiritual. E esses chakras, através deles circulam as energias. Então o chakra é como se fosse assim, dá uma ideia de uma ventoinha. Nós temos na parte posterior, anterior, na frente e nas costas, os dois chakras em posição oposta, e eles têm ligações com as glândulas endócrinas, que segregam certos hormônios. Então, se você traz um desequilíbrio no chakra, esse desequilíbrio repercute no corpo físico. Então, você pode ter um problema hormonal por uma condição energética, que vem lá do corpo mental. Então, as emoções afetam o físico. Você bloqueia fluxos de energia e causa um problema físico. Antes de continuar, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês. Assistam aí o vídeo que para mim é o número 2, que trata dos chakras. E a gente volta já já. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos
indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra Ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Bem, pessoal, viram como os chakras eles estão localizados em certas posições. Eu vou falar cada uma delas aqui. E para isso, vejam essa figura, figura 2, posição dos chakras e a relação deles com as glândulas endócrinas. Estão vendo aí? Eu vou começar de baixo para cima, tá bem? Então vocês veem o corpo, que seria o corpo espiritual, né? Aí representado no corpo físico. O primeiro chakra, lá embaixo, é o chakra genésico, ligado às gônadas, né? O órgão sexual masculino e feminino, nos ovários, nas mulheres, aí o chakra sacral. Mais acima, o chakra do plexo solar, número 3, tá? Ligado às suprarrenais,
você tem o chakra cardíaco, o número 4, ligado à glândula timo. Esse chakra é muito importante no campo das emoções. O número 5, que é o chakra laríngeo, ligado às glândulas tireoide e paratireoide. O chakra 6, o frontal, bem aqui entre os olhos, na testa, ligados à glândula pituitária. E lá em cima, no topo da cabeça, o chakra coronário, ligado à glândula pineal. Então, voltando aqui para mim. Então, os chakras estão ligados ao sistema nervoso e ligados às glândulas. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai numa casa espírita com desequilíbrio emocional e isso se repete no corpo, repercute no corpo físico através de um bloqueio do chakra. O que é feito na casa espírita, muitas vezes? Através do passe, uma terapia energética. Através do trabalho nas macas, por exemplo, que é feito no MAP, um desbloqueio num chakra, a água fluidificada, a própria mudança da condição mental da pessoa, que começa a se animar, começa a cuidar de si, sente uma conexão com a espiritualidade. Se foi a mente que causou desequilíbrio, quando a pessoa começa lentamente a equilibrar a mente, ela também vai reequilibrando as suas energias, o seu chakra. Então é um conjunto entre onde entra a vontade da pessoa, a fé dela, os méritos de alguma maneira vão contar, e entra o trabalho espiritual que é feito na parte energética. Nem sempre diretamente na parte física, como vocês viram naquele vídeo. Conforme eu disse, são coisas raras, difíceis de acontecer, porque requer condições especiais. Então, nós temos esses 7 chakras básicos, não são só eles, são inúmeros, mas é o básico, sexual, do plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Eles têm um nome também lá em sânscrito, né? Porque esse conhecimento é antigo, vem lá da Índia. Então, vou dar só um exemplo. O chakra básico, ligado às suprarrenais. Quando ele está em desarmonia, isso tem ligação, às vezes, com compulsões obsessivas. Pode estar ligado a sexo, a coisas materiais, a bens materiais, excesso de prazeres, bebidas, droga, vícios, comida em excesso. Isso pode causar desarmonia nesse chakra, tá? Esse chakra tem a cor vermelha, os chakras são coloridos, né? E ele é o chakra que liga as energias da Terra, as energias mais densas que transitam pelo nosso corpo físico, pelo corpo espiritual. Ele está localizado na região do períneo, é aquela entre os órgãos sexuais, o ânus, bem ali embaixo, aquele chakra está ali, o chakra básico. E essa região da medula adrenal é a glândula que secreta os hormônios, né? Chamados de catecolaminas. Adrenalina, que prepara o organismo para responder a situações de estresse. Aparece um leão, o que acontece? A pessoa retesa os músculos, muda e ela dá no pé, encontra uma força, uma velocidade que não sabe de onde vem. É a adrenalina que é produzida. A dopamina, que libera uma sensação de prazer, de satisfação. Quando a pessoa toma droga, ela afeta a absorção de dopamina, ela cria um prazer artificial e o organismo quer cada vez mais, cada vez mais. Então, um desequilíbrio nesse chakra básico, ele pode estar associado à síndrome de pânico, porque você tem uma descompensação hormonal e aquela adrenalina era liberada. Então, a pessoa de síndrome de pânico é como se, muitas vezes, certas situações dispara um gatilho, como se ela toda hora visse um leão atrás da porta, atrás da parede. Ela fica num estado emocional que ela não entende, de medo, de pavor, medo da vida, incerteza, e isso causa sofrimento. Então esse é um dos trabalhos que a Casa Espírita faz, desbloquear os chakras, equilibrar energeticamente a pessoa, coisa que a medicina não faz. Então eu sempre digo, vá ao médico,
para ver a parte física, alopatia, uma cirurgia física, né? Tomar um remédio que vai ajudar, mas, dependendo da situação, veja o lado espiritual. Então, seja um problema físico, seja um emocional, a casa espírita, vamos dizer assim, que é uma terapia à parte, que cuida do ser integral, cuida da máquina como um todo, as energias que circulam, o lado emocional. Então, é muito importante. Alguns hormônios são produzidos pelas suprarrenais. Então, olha só, o cortisol é um hormônio relativo ao estresse. Então, você numa situação de estresse vai produzir muito cortisol e ele vai causar alguns problemas, né? Ele regula, por exemplo, níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial. Então, a pessoa tem um problema de diabetes, um problema de pressão, que ela está piorando pelo lado hormonal, da geração do cortisol, por um lado emocional que cria um bloqueio energético que vai prejudicar ainda mais seu corpo físico. A adrenalina também. Então, muitas vezes os problemas emocionais repercutem no corpo físico. Tem aquela frase, né? Mente sã e corpo são. E uma das coisas que a Casa Espírita faz é, vamos falar assim, Jesus curar o ser integral. Jesus, quando realizava uma cura, ele sabia o momento de realizar aquela cura. E ele falava assim, vá e não peques mais. É como se ele dissesse, na visão espiritual que Jesus tinha e tem, vá e não repita os erros que te levaram a esse desequilíbrio, que repercutiram no teu corpo físico, que causaram pela lei de causa e efeito. Você já sofreu o que tinha que sofrer para aprender. E eu estou agora com você te proporcionando uma cura que a continuidade dela vai depender de você, porque senão o problema volta. E assim é na casa espírita, porque também quando a gente procura equilibrar as emoções, os sentimentos, e o trabalho na caridade, o trabalho no bem, é muito importante. Quando a gente faz isso, nós temos que dar uma continuidade. A transformação do espírito está aí, na sua mudança de atitude, na maneira como ela encara a vida e na mudança de vida. Isso é chamada reforma íntima. Então, nós vamos desencarnar levando lesões ou curando lesões. Ou vamos ter que reencarnar com aquelas lesões ainda no corpo espiritual, repercutindo no corpo físico. E vamos passar por dores causadas por nós. E vamos, nessa vida, purgar através da dor, sendo levados a mudar uma atitude mental para buscar uma cura. Então, o papel das casas espíritas é espiritualizar as pessoas, induzir as pessoas a um pensamento positivo que vai levar a uma autocura, difundir o conhecimento, os estudos, as palestras, né, as leituras, os trabalhos em grupo ajudam muito, não só na difusão desse conhecimento, e as próprias pessoas que estavam em sofrimento passam a ser professores das outras. Aprender a servir é justamente o amor em movimento, é o símbolo do MAP, amar e servir, né? A cura das dores depende da autocura, da mudança do padrão de pensamento e de sentimento. É um trabalho íntimo, um trabalho de cada um. Aprender a amar a si próprio e amar ao próximo, né? Essa é a receita, eu diria, da verdadeira cura, a receita da felicidade, e é o que nos habilita para mundos felizes. Porque mundo feliz não é um mundo onde uma pessoa desequilibrada vai chegar lá e encontrar tudo certinho para ela ser feliz. Não, o mundo feliz é composto de pessoas felizes. Então é preciso que a gente se habilite para viver no mundo feliz. E esse é o nosso desafio, nos habilitarmos para nós vivermos no mundo de regeneração. Com ódio, com rancor, desejo de vingança, fica difícil, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Felizes aqueles que se curaram pelo amor, deixaram a violência de lado, porque esses vão reencarnar naquela época do juízo final, as próximas reencarnações,
serão nessa terra regenerada, que eles próprios vão ajudar a moldar. Então fica aí o convite para nós moldarmos essa nova terra, primeiro moldando a nós mesmos, um corpo espiritual mais saudável, uma mente mais saudável, um coração mais amoroso, e vamos trabalhar no bem, trabalhar por nós mesmos e estender esse bem, esse amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei de Deus e os profetas, tudo que os profetas vieram falar. Então, essa tem que ser a nossa preocupação, aprender a amar. E nos desfazermos dessas dores, porque a Terra, como um orbe, está estremecendo. Chega de dores, né? Vamos ajudar o nosso planeta e vamos ajudar nós mesmos. Porque o exterior reflete o interior. O interior saudável reflete um exterior saudável. Vamos buscar a nossa autocura, ânimo, força, fé, coragem, determinação em mudar, pensamento no bem, na vivência do amor. É isso que nós temos que buscar. Então hoje eu encerro por aqui nesse assunto das curas físicas e emocionais. Espero que eu tenha contribuído. Até a próxima semana. Um beijo para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.